Fazendo aqui alguns ajustes, né, para a nossa live. Boa noite a todos vocês mais uma vez, boa noite aos amados que nos seguem pelo YouTube. Nós estamos começando um culto ao Senhor. Nós vamos orar para depois termos um momento de louvor, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças, nós te louvamos, porque é uma rica oportunidade que temos de nos reunirmos como congregação e abrirmos os nossos lábios para juntos engrandecermos o Senhor. Oh Pai, graças nós te damos, porque sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor habita, Pai, no meio do seu povo. A sua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali o Senhor garantiu estar no meio destes. E nós somos mais do que 2 e mais do que 3. E o nosso propósito aqui é só glorificar o seu nome, exaltá-lo e também receber da sua direção, da sua orientação. Nós desejamos ser ministrados pela sua palavra. Nós desejamos ser edificados pela palavra. Desejamos ouvir das direções do seu Espírito através da palavra que vai ser ministrada nessa noite. Em nome de Jesus, já te louvamos. Permanece conosco, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor. Tu és o principal nesse lugar. Sem o Senhor não haveria razões nós estarmos aqui. Oh, graças te damos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, como é bom estarmos reunidos para louvar o Senhor, amém? E nós vamos fazer isso com alegria nesse momento, através das canções, através do nosso momento de adoração e celebração ao nosso Rei. Aleluia. Tu és maravilhoso, te amamos. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Novo se fez, novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é
principal. Glória a Deus. Tua presença em nós é quem faz toda a diferença. A tua presença em nós faz toda a diferença em nossas vidas. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez pra te entregar tudo que sou. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo
você puder dizer isso, declare: vento. Vento de Abra os seus lábios e declare isso. sopra Seja inundado nesta noite pelo vento do Espírito. faz teu querer. E que a vontade dEle prevaleça em nossas vidas. Deseje isso. Comece a dizer isso: Senhor, nós queremos mais e mais de Ti. Enche-nos, Senhor, nessa noite. Vem com o Teu sobrenatural neste lugar. Manifesta a Tua glória. Manifesta o Teu poder. Vento, vento do Espírito. Oh, sopra, sopra em meu viver. Faz Teu querer em mim. Como um vendaval, como um vendaval, sobrenatural. Faz Teu querer em mim. Faz Teu querer em mim. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, neste lugar. Nós nos submetemos à ação do Teu Espírito nessa noite. Oramos para que o Teu Espírito haja com liberdade neste lugar, alcançando cada vida que está aqui presente, alcançando cada vida que nos ouve, que nos acompanha através do canal do YouTube. Declaramos o poder do Teu Espírito invadindo cada coração e a Sua vontade prevalecendo em nós. Reconhecemos que necessitamos de Ti. Reconhecemos que precisamos cada vez mais e mais do Senhor. Te agradecemos porque estamos certos de que temos o ajudador infalível, o Espírito Santo, que habita em nós e que nos dá a condição de compreender a Tua palavra, de conhecer a Tua verdade através da Sua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Amém. E eu creio que seremos ministrados nessa noite de uma forma especial, de uma forma poderosa, e que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir os seus ouvidos, que possamos nessa noite ser intencional no que diz respeito a receber a palavra, né? Nós temos aprendido muito sobre isso também, temos sido instruídos sobre essa intenção de acolher, sobre esse desejo, não permitir que o cansaço, que o calor, que a fadiga, que seja lá qual for a situação, impeça de que você ouça, de que você receba, de que você seja ministrado, de que sejamos iluminados. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você esteja bem ligado, bem atento ao que o Senhor estará ministrando. Irmãos, eu louvo a Deus porque nós temos um auxiliador maravilhoso. Alguém concorda? Amém? O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador infalível. E sabe quando nós estamos naquela condição de dizer, eu não entendo, eu não consigo compreender, busque ajuda. Se você não entende ou não compreende, né, não diga que não pode, que não compreende, que não entende, diga, Senhor, o Espírito Santo me ajuda a entender isso aqui, porque aí você vai conseguir. Amém? Sabemos que nem tudo é na nossa própria força e que a palavra, as coisas do Espírito, as coisas de Deus, elas não devem ser compreendidas de forma natural. Nós somos pessoas espirituais e a Bíblia diz que as coisas espirituais, ela só é discernida de forma espiritual. Amém? Então, nós temos o Espírito Santo
que está o tempo todo disponível para nos ajudar naquilo que nós não compreendemos, naquilo que nós não podemos. Então, busque a ajuda dele. Você não está só. E esse tempo, né, de início de ano, pensando naquilo que foi liberado para a nossa vida, né, e como é importante acolher a palavra. Né? A Bíblia nos dá essa orientação, nos dá essa direção, que devemos acolher com mansidão a palavra que nos é ministrada. E nós recebemos uma palavra e cremos dessa forma e buscamos andar naquilo que recebemos. Amém? Nós cristãos, nós que temos ouvido a palavra de Deus, que temos sido ministrados, qual é a nossa, não vou dizer obrigação, mas como crente que sim, né? Nós temos por obrigação. Mas a intenção, vou dizer assim, maior do nosso coração é andar na direção daquilo que temos recebido da parte de Deus. Não é? E para o ano de 2021, a direção para a nossa vida seja o canal de Deus, né, para ser usado. Amém? Recebemos isso, fomos ministrados no nosso culto de virada de ano, né? A questão de ser corpo, a questão de estar junto, a questão de ser alguém que está disponível a auxiliar, a ajudar. Recebemos a palavra profética dos nossos líderes para 2021, que esse é o ano que o Senhor irá nos usar. E não é para você ficar perguntando de que forma, Senhor, como? Não, é para você dizer, eis-me aqui, Senhor. Seja qual for a forma, eu estou disponível. Agora, é certo que nós precisamos estar atentos e sensíveis, né, no que Deus irá nos usar. Talvez Deus vai te usar para você abraçar alguém, embora nesse período está um pouco difícil da gente sair abraçando as pessoas. Mas na nossa própria casa, né, aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar, seja para dar uma palavra de conforto, seja para qual for a situação, para abençoar, né, para levar alívio, não importa a forma, mas seremos usados por Deus, se assim você desejar e se assim você crer. Amém? E hoje, eu estava meditando, tivemos uma ministração e eu acho interessante que a gente sempre é conduzido, né? Pelo menos no primeiro tempo, e queremos até o fim do ano manter firme, assim, não que vamos estar sempre pregando sobre isso, mas dentro dessa linha, dentro dessa direção, né, de que esse não é o ano de ficarmos acomodados, não é o ano de cruzar os braços e esperar que Deus faça. Esse é o ano que você será usado por Ele. Amém? E você precisa estar em que condição, em que posição? Eis-me aqui. Você será usado por Deus na habilidade que Ele te usar, seja qual for a situação, mas seremos usados. E eu quero ler com vocês um texto, e esse texto é bem conhecido, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Vamos falar sobre estarmos disponíveis para o reino. Ser disponível, ocupar-se com as coisas de Deus, ocupar-se com o reino, amém? Ocupando-se para servir a Deus, né, para que o nome dele seja glorificado através da minha e da sua vida, seja em qual for a ocasião, em qual for a situação. Mas que através do meu viver, através do seu viver, o nome dele seja reconhecido, né, e que você seja útil para o reino. De alguma forma, seja fazendo algo, seja falando algo, não importa, mas que você esteja disponível para o reino. E a gente sempre fala isso, inclusive o pastor aqui já ministrando outros dias, e às vezes a pessoa diz, mas quando fala em servir, em ser canal, as pessoas atribuem logo que só pensa, está pregando, né? Mas sim, é bênção você ser usado por Deus para pregar, para ministrar, mas existem N formas, né? Foi falado, já foi ministrado aqui sobre o ministério de socorros,
aquele que é levantado por Deus para socorrer, para estar auxiliando, pegando junto com alguém, e você está sendo usado tanto quanto aquele que está aqui ministrando a palavra. Amém? Eu quero ler com vocês em Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas 19, a partir do versículo 12. É bem conhecido esse texto. Fala da parábola das 10 minas, dos talentos, em algumas versões, né? E eu quero estar lendo com você esse texto. A partir do versículo 12 diz. Vamos a partir do versículo 11. Vamos ler do 11 para iniciar certinho. Nós vamos estar lendo até o 26 e eu quero que você acompanhe aí a leitura desse texto. Lucas 19, a partir do 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Versículo 12. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Em outras versões diz negocie, negociar. Essa versão que nós temos aqui, invistam, né? Então, existem várias versões aí, mas vamos seguindo. Então, ele dá essa ordem, versículo 14. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Versículo 16. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Versículo 20. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que lhe tiver, até o que tiver, lhe será tirado.
Amém, amados? Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento reunidos diante da sua palavra, crendo na ação do Teu Espírito, que é quem nos ajuda a compreender todas as coisas. Nos colocamos inteiramente diante do Senhor, que o Teu Espírito possa conduzir, possa ministrar, possa fazer aquilo que está no seu coração. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações abertos, e eu quero te dizer essa noite que seja feito não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer. Nós estamos prontos para ouvir, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E Tu és o Deus que sonda e conhece o mais profundo do nosso ser, e sabe de todas as coisas, e sabe aquilo que nós necessitamos. Mas nós queremos dizer, eis-nos aqui, estamos abertos, estamos atentos para acolher essa palavra maravilhosa, que ilumina o nosso caminho, que nos fortalece, que nos coloca firmes. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, essa é uma parábola, né? O Senhor estava ensinando, e nesse texto aqui, mais uma vez, Ele estava ensinando aos discípulos e às pessoas que o cercavam. Sempre Ele buscava falar por parábolas. E nessa parábola aqui, como vocês já bem ouviram, conta-se sobre esse Senhor que dá, né, dinheiro, dá minas, dá talentos, né, como seja lá qual for a sua versão, aos seus servos, e Ele dá uma ordem, né? Ele dá, mas Ele não dá por dar, né? Ele dá a fim de um propósito. Ele entregou algo e disse, olha, isso aqui eu vou dar a vocês para que vocês façam render, né? Para que vocês negociem. Alguém tem essa versão que diz negociem? Tem? Não? Ninguém tem essa versão do capítulo 19, versículo 12? Quando o Senhor diz, olha, estarei te dando, né, para que vocês negociem até que eu volte. Na minha versão, ele diz para que vocês façam render esse dinheiro. E eu estava lendo, e essa expressão negociar, no original do grego, significa ocupar-se. Né? Significa ocupe até que eu volte. Faça crescer. Multiplique. Então havia uma direção, havia uma ordem daquele Senhor para os servos, de dizendo, olha, você precisa fazer alguma coisa com isso que eu estou te dando. Você precisa movimentar. Você precisa fazer aumentar o que já tem. Então, ele já havia dado algo, mas tinha um propósito, né, para que aquele negócio do Senhor, daquele Senhor, rendesse, multiplicasse, certo? E interessante é que ele deu a mesma quantidade para todos. Né? O Senhor deu a mesma quantidade de minas para os servos. Então, amados, para esse início, nós precisamos entender que a habilidade da parte de Deus nos foi dada. Amém? Nós iniciamos esse ano falando que esse é o ano que o Senhor irá nos usar. Falando sobre a cooperação do corpo. Né, de cada parte está cooperando. E na noite de hoje, nós estaremos falando sobre as habilidades que cada um da parte do corpo aqui tem, certo? E que precisa ocupar-se. Que precisa fazer render, fazer crescer. Nós estamos falando sobre sermos pessoas usadas no reino. Né? Então, nós precisamos movimentar, né, aquilo que temos recebido da parte de Deus.
Então, primeiro ponto é que eu e você precisamos nos ver pessoas que temos, sim, habilidades da parte do Senhor. A sua habilidade talvez não seja a mesma que a minha, ou a minha não seja a mesma que a sua. Mas cada um tem, sim. Cada um tem algo, né? Cada um sabe desenvolver algo. Cada um recebeu, né, capacidade da parte de Deus para fazer, para desenrolar alguma coisa. Não é verdade? Então, nós precisamos fazer alguma coisa com o que temos recebido, com as habilidades que temos recebido da parte de Deus. Então, vamos lá. Ele espera de nós que façamos alguma coisa com as habilidades que temos. Então, nesse texto aqui de Lucas, a Bíblia diz que o Senhor chamou o terceiro servo, e aí o servo foi chamado de servo mau. E enquanto eu estava lendo isso, me fez lembrar de uma história, de uma situação, de um livro que eu já compartilhei, mas sempre eu me lembro disso, queridos. Por quê? Aí você pode pensar, mas por que esse servo foi chamado de mau? Por que o Senhor chamou ele de servo mau? Mas ele não guardou, né? Ele não guardou, cuidou, pegou e, como ele diz, olha, eu enrolei aqui, eu guardei porque eu fiquei com medo disso, daquilo, então eu guardei. Mas só que a orientação que o Senhor tinha dado não era, olha, guarde bem guardadinho e cuide. Esconda aí, guarde. Não foi essa a orientação. Foi, faça render. Faça alguma coisa. Movimente. Faça multiplicar isso. Né? Faça crescer até que eu volte. Então, essa parte nos faz pensar que, às vezes, você recebe algo da parte do Senhor e diz, olha, mas eu estou aqui, eu estou na minha, né? Eu tenho isso aqui, mas eu estou do meu jeito. Mas a ordem é, faça alguma coisa com o que você tem. E me fez lembrar de uma história que eu já contei aqui várias vezes, mas talvez tenha alguém que nunca tinha escutado, eu lendo o livro, e fala sobre um servo, né, um funcionário, que gostava muito de agradar ao Senhor, que ele desejava muito agradar ao seu Senhor. E, às vezes, queridos, nós temos no coração a vontade de agradar a Deus, mas não queremos agradá-lo dentro daquilo que ele estabeleceu. Existe um meio, existe um propósito, existe uma forma que vai agradá-lo. E nós queremos procurar várias outras. Né? Talvez ele tenha lhe dado a direção. Dessa forma aqui, você vai bem. Dessa forma aqui, se acontecer, tá tudo certo. Mas aí você diz, mas eu acho que daquela outra forma também vai. Mas aquela outra forma não está no propósito. Não está dentro da direção que foi dada. E conta-se uma história de um servo, né, de um funcionário, que o patrão havia dado uma ordem a ele. Disse, olha, eu quero que você limpe as janelas do escritório. Ele tomava conta de um setor. E eu quero que você faça isso. Que você limpe as janelas que estão muito sujas. E aí, o bom servo estava com a intenção correta, a intenção no coração, né, de agradar. Ele queria agradar, mas a forma que ele utilizou não foi a certa. E ele diz, já sei o que é que eu vou fazer. Então, ele pegou no dia de folga dele, né, ele foi, comprou todo o material com o dinheiro dele, para comprar material de limpeza, e lá foi, quando chegou naquele dia de folga, ele disse, eu vou agradar meu patrão, vou agradar. Limpou todo o escritório, deixou o piso todo limpo, e quando ele chegou, ele observou que um negócio estava fora do lugar, e tinha casa de aranha ali, e ele se acabando, suando, gastando todo aquele dia que ele dedicou, um dia que seria o dia dele estar descansando, de estar curtindo a família. Ele disse, eu vou trabalhar de graça nesse dia, limpando, porque eu quero muito agradar o meu chefe. E assim ele fez. Só que passou todo o tempo, ele se ocupou com toda outra coisa, fazendo outras coisas. E quando foi no dia seguinte do trabalho, quando o chefe abriu a porta do escritório, a primeira coisa que olhou foi as janelas manchadas. Né? E aqui nós vemos um exemplo, quando o Senhor chama o terceiro servo e diz, servo mau. E aquele
aquele funcionário, ele também foi visto dessa forma porque ele não fez o que o patrão havia pedido. Então, nem tudo que é certo, que você pensa que é certo, é o correto. Mas fazer o correto é que é certo. É uma frase meia que deixa você um pouco confusa, né? O que seria correto? Ele seguir a direção, a orientação que o senhor, que o patrão havia pedido. Mas ele pensou que seria certo fazer de outra forma. Então, o Senhor, nesse ponto aqui, ele chama aquele servo de servo mau. Por quê? Porque ele não fez, ele não seguiu a direção que havia recebido. Então, vale parar e pensar a importância de seguirmos a direção. Você seguir uma direção que você recebeu vai produzir bons resultados para a sua vida. Amém? Então, quando Deus ele nos dá algo para fazer, a habilidade que Ele nos dá, o que Ele espera de nós é que façamos, é que agimos de acordo com aquela capacidade que tínhamos recebido. Então, o que aconteceu? Aquele servo, ele não tinha no coração o desejo de fazer crescer. Primeiro que ele já expressou no coração dele que ele, olhe, você é severo. É um senhor severo. Então, eu tive medo e não quis. Achei melhor guardar, né? E não fiz. E aí, o Senhor pega e diz, então, tira desse aí e dê àquele que produziu mais. Aí, eu quero que você ainda, no capítulo 19... Deixa eu ver aqui qual versículo. Capítulo 19, já no finalzinho, quando o Senhor, ele diz, versículo 24, e ele disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Versículo 25, Senhor, disseram, ele já tem 10. Aí você pode parar e pensar, poxa, mas não é justo não, vai dar o que já tem? Se aquele já tem 10, para que dar mais? Né? A gente pode parar. Fulano tem um talento e tanto talento e só chegando mais talento. Fulano é tão habilidoso para isso e tudo que pega prospera, tudo que pega faz. Tudo que pega para fazer, realiza com êxito, com sucesso. Irmãos, é bíblico. Aquele que tem mais, mais lhe será dado. Já parou para pensar? Quanto mais responsabilidades, quanto mais você é engajado em fazer algo, mais chega oportunidades. Já parou para pensar? Pessoas que não faz uso das habilidades que têm, dificilmente as oportunidades chegam para elas. Dificilmente elas vão estar ali, sendo a pessoa vista para estar sendo usada, para se envolver. Né? Às vezes a gente já tem tanta ocupação e mais responsabilidade chegando. Isso é a palavra se cumprindo. Ao que tem mais será dado. Por quê? Porque você é útil, você faz movimentar aquilo que você recebe. Você faz crescer, você faz prosperar, você faz render o trabalho. E o Senhor, Ele tem olhado isso também. Porque se Ele nos deu, é porque é para fazer alguma coisa, não é para ficar guardadinha. Não é para ficar escondido. Não, é para ser movimentado, ser usado. Amém? Então, aquele que tem o coração para produzir, aquele que faz aumentar o que recebeu, será dado ainda mais. Será dado, não entendi. Esse é o padrão do reino, isso mesmo. Quanto mais, vai chegando, vai dando. O Senhor disse aqui na palavra,
Foi até questionado. Mas ele disse, olha, ao que tem, mais será dado. Ao que tem, eu lhes digo que a que tem, mais será dado. Mas ao que não tem, até o que tiver será tirado. Misericórdia. Misericórdia. Né? Que possamos fazer, movimentar, que possamos ser útil no reino nas habilidades que o Senhor nos deu, porque esse é o propósito. Amém? E aquele que recebeu o talento, recebeu a habilidade, mas não tem o coração para servir a Deus com aquela habilidade que recebeu, até aquilo que recebeu será tirado. Veja que sério. Você recebe sim um talento. Você tem habilidades, mas não tem o coração para servir, para utilizar. Eu achei interessante, e agora me fugiu o texto que fala que Deus dá semente ao que semeia. Eu acho que esse texto em Lucas mesmo, né? Isso. Vamos abrir lá. Vamos lá, porque são textos, são palavras que não se aplicam apenas a uma coisa, né? A gente costuma ler esse texto no nosso momento, 9:10, né? 2 Coríntios 9:10. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no coração, não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre, diga Deus, é aquele que supre. É aquele que dá habilidades. É aquele que dá semente. Não para ficar guardada, mas para semear. Para fazer render. Né? Porque uma semente plantada, ela vai render. Sim ou não? Sim. Né? Então, Deus dá semente ao que semeia. E pão ao que come. Ele também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Nós estamos falando sobre em fazer render, em movimentar, né? Em ser utilizado nas habilidades que recebemos. E estamos citando esse texto para entender que tudo parte da intenção do coração. Tudo inicia do coração. Lemos agora em 2 Coríntios que Deus dá a semente a quem tem um coração semeador. Certo? Ele dá a todos. Mas o que vai fazer render, prosperar, é quando há no seu coração a intenção em... Então, não havia no coração daquele servo em fazer render aquilo que ele havia recebido. Então, ou seja, não está sendo útil. O próprio Jesus, ele mostra na palavra, né, se a árvore não dá fruto, para que ela está ali? Corta. O próprio Jesus ensina que nós somos os ramos. Jesus é a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se estando nele não der fruto, não produzir, não fazer nada, vai ser cortado, vai ser tirado. E ao que está ali fazendo produzido, vai ser podado para que produza mais. Quanto mais, mais lhe será dado. Então, amados, nós fomos chamados por Deus, recebemos habilidades da parte do Senhor para um propósito, né? Para fazer alguma coisa, certo? O que foi que o Senhor disse aqui? Versículo
ainda lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Deixa eu pegar aqui. Olha, versículo 8. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês acumulem riquezas para vocês, vocês fiquem obesos espiritualmente, né? Vocês fiquem sentadinhos só recebendo, vai para cá, chega lá, guarde na gaveta, lá onde você recebeu. É para isso? Para toda boa obra, né? Estão recebendo? É para alguma coisa. Estão sendo ensinados? É para alguma coisa. Não é para ficar só recebendo e pronto. Esse ano de 2021 será o ano que nós seremos usados naquilo que recebemos. Certo? Recebeu palavra de fé, que a gente fala muito sobre isso, né? Pregamos sobre fé. Vai ser o ano que você será usado em fé. Amém. Recebeu palavras de prosperidade, vai ser o ano que você será usado nisso. Recebeu o que for, qualquer instrução, será o ano que você será usado. Há uma habilidade da parte de Deus vinda para a sua vida, utilize-se. Utilize dessa habilidade. Faça render aquilo que o Senhor fez chegar na sua vida. Amém? E quando você dispõe o coração para isso, Ele vai te dando mais. Ele vai fazendo chegar mais e mais. Amém? Então, nós temos esse princípio. Temos essa instrução que foi liberada da parte de Deus para as nossas vidas. Sabe o que você pode dizer? Deus colocou habilidades dentro de mim. Eu tenho habilidades. Nós temos. Nunca diga, eu não consigo fazer isso. Tem. Eu acho bem engraçado, a pastora Socorro, ela nos ensina muito sobre isso. E ela disse, vai buscar no Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda a isso aqui, olha. Nunca fiz, espera aí, vou pegar pela primeira vez. Habilidades. Habilidades que vocês vão descobrir quando você der o primeiro passo em fazer. Sabe? Como é que você sabe se pode, se consegue? Tentando. Dando o primeiro passo, né? A gente brinca aqui, né, meu amado esposo aí, tentou descobrir uma habilidade. Trabalha fazendo isso, não. Mas se meteu a fazer, né, um serviço ali de pedreiro, uma churrasqueira, colocar piso, e conseguiu. Tentou. Peraí, eu olhei assim, eu consigo fazer esse negócio. Né? Eu descobri tantas habilidades nesse ano de 2020. Vou começar a usar minhas habilidades. Sabe, queridos, nós precisamos estar olhando que nós temos sim condição de fazer. Agora, faça. Não fique só, eu não posso, eu não consigo. Não, faça, você pode. Você consegue. Por mínimo que seja, faça render aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Então, Deus colocou capacidades sobrenaturais dentro de nós. Capacidade que você nem imagina. Mas você tem, né? Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer multiplicar. Você precisa se ocupar com aquilo que o Senhor te deu. Com aquilo que foi liberado para a sua vida. Certo? Vamos seguindo. Eu vou só dar um exemplo muito, muito rápido, porque nosso tempo já está avançando, mas eu quero falar um pouco sobre Daniel. Lá em Daniel, no capítulo 1, são homens de Deus que tinham habilidades, certo? E que se deixaram usar nas habilidades que eles tinham. Eu vou falar bem de forma resumida, eu não vou estar lendo, vou citar algumas coisas do capítulo 1 de Daniel, capítulo 2, que nós vamos ver alguns exemplos. Lá em Daniel, capítulo 1, não vou estar lendo, mas vou citar, se você puder e quiser, e anotar,
para você ler em outro momento, você pode fazer isso. Fala sobre o rei Nabucodonosor, que leva esses jovens para a Babilônia. Eram jovens nobres, cultos, né? Inteligentes, ou seja, eles já estavam se ocupando com alguma coisa. Eles estudavam. Vamos ler capítulo 1 de Daniel. Deixa eu abrir aqui. Vou ler a partir do versículo, nós vamos ler a partir do versículo, vamos ler do 1, bem rapidão, até o versículo 8, eu creio. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a citou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos, olha só, vê as exigências. Sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Só quero lembrar, né? Havia uma determinação do rei, ele pediu que trouxesse alguns homens e ele disse: olha, eu quero homens inteligentes, estudantes, né, de boa aparência, sem defeito, uns homens, né, bonitos. E assim, no meio deles estavam esses homens: Daniel, Sadraque, como nós conhecemos, Mesaque e Abdenego, mas a Bíblia menciona o nome original de cada um deles. Então, esses jovens, eles haviam determinado algo. Ele determina algo. Ele diz, olha, principalmente Daniel, né, que não iria se contaminar com as iguarias do rei, porque o rei era um rei pagão. Esses jovens eram jovens que serviam a Deus. Eram jovens tementes a Deus, né? Tinham uma aliança com Deus. E o rei era um rei pagão. Então ele disse, olha, eu não vou me contaminar, né, da comida, porque o rei havia dito, olha, da mesa do rei, da comida do rei, havia dado a ordem que levasse alimentos para eles. E Daniel, principalmente, disse que não queria se contaminar. Então, a Bíblia diz que eles eram jovens inteligentes. No capítulo 2, o rei tem um sonho. Aí conta toda a história no capítulo 1 e tal. Quando é no capítulo 2, vai falar sobre o sonho que
o rei teve e que era um sonho perturbador. E aí o rei, ele busca os sábios da Babilônia, porque naquele tempo eram de costume, quando os reis tinham sonhos, né, alguma coisa desse tipo, eles iam atrás dos sábios para que interpretasse o sonho, para dizer o que iria acontecer, qual o significado daquele sonho. E assim o rei fez, só que ninguém conseguia interpretar. Então, o rei, ele fica tão furioso, porque ninguém consegue interpretar o sonho dele, e manda matar todos os sábios da Babilônia. Veja só. E os 4 estão juntos para morrer. Eles estavam, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também estavam nesse meio, né? E poderia morrer. E aí Daniel pergunta o porquê da pressa do rei em cumprir o decreto, em mandar matar. E a Bíblia diz que, então, Daniel aproveita uma oportunidade. Veja, Daniel aproveitou uma oportunidade. Depois você vai ler todo o texto e você vai ver o que foi que Daniel se tornou, né? Quem Daniel se tornou. E a que ele chegou? Por conta de quê? De uma oportunidade. Habilidades ele já tinha, né? Inteligência ele também tinha. Então Daniel vai diante do rei e pede um tempo para orar e interpretar o sonho. Veja, o rei foi atrás dos sábios, ninguém conseguia interpretar, vamos mandar matar tudo. Mas Daniel tinha uma aliança com o Senhor. Daniel conhecia aquele que poderia revelar as coisas para ele, que poderia dar direções, que poderia dizer. Daniel tinha uma vida com o Senhor. Então Daniel aproveitou a oportunidade. Espera aí, me dê um tempo, eu vou orar ao Senhor e vou buscar em Deus o que isso quer dizer. E assim Daniel fez, aproveitando as oportunidades. Será que Deus tem nos dado oportunidades? Será que tem chegado oportunidade para mim e para a sua vida, para ser usado por Deus? Com certeza. Com certeza. Deus é um Deus de oportunidades. E olha, eu vou lhe dizer, eu vou te dizer, estamos declarando, cremos, abraçamos a palavra. Esse é o ano que o Senhor vai nos usar. Fique ligado, porque vai chegar a oportunidade para isso. Se você tem declarado isso, se você abraçar isso, vai vir oportunidades. Então, como é que você tem que viver nesse ano 2021? Tudo é oportunidade. Me lembrei agora da nossa irmã Joana. Ah, está passando um problema. Ah, fulano chegou. Meu Deus, tanto problema. Oportunidade. Oportunidade para orar. Oportunidade para falar que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que salva, que cura, que livra, que protege. São as oportunidades que nós temos para o nome do Senhor ser glorificado. E assim você ser usado por Ele para. Amém? E aí, Daniel, ele teve essa oportunidade, não desperdiçou de forma alguma. E vamos seguindo aqui. Espera aí que eu botei aqui umas anotações. Então, o que acontece? Eles começam a orar, começam a buscar o Senhor, e Deus fez o quê? Trouxe a revelação daquele sonho. E por causa disso, o rei engrandece a Daniel. E eu quero que você vá aí no capítulo 2 comigo, no versículo 48. Olha só. Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Versículo 27. Daniel respondeu:
nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecera nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram o seguinte. E aí, Daniel começa a falar do sonho. Daniel era um judeu e tornou-se governador. Passou a ser aquele que governava um reino pagão. E ele passou a governar. Daniel estava totalmente fora da sua zona de conforto. Ele estava em um lugar que não era a realidade dele. Mas ele usou das habilidades que ele recebeu de Deus para governar aquele lugar. E teve sucesso. E foi bem sucedido. Amém? Então, aí e a situação você vai lendo todo o texto, e nós já conhecemos um pouco sobre a história de Daniel e tudo que aconteceu mais. Mas o que eu quero enfatizar, né, na história desses homens são as oportunidades que eles aproveitaram, né, para usar das habilidades que eles já tinham recebido da parte de Deus. E como eles foram bem-sucedidos naquilo que eles fizeram. Porque havia no coração dele a disposição de fazer uso do que havia recebido. Já pensou? Vamos cá. Magos, adivinhos, todos aqueles mentirosos eram chamados para adivinhar, já era costume daquela localidade. Daniel poderia ser um que poderia se aproveitar e dizer, olha, fui eu consegui. Mas ele apresentou ao rei alguém que revela todas as coisas, né? Daniel não disse, olha, eu consigo, eu vou decifrar. Ele disse, não, existe, olha, os magos, os mágicos, isso e aquilo vieram aqui, eles não conseguiram decifrar o sonho. Mas existe alguém que revela tudo. Ele apontou para Deus. Ele disse, existe alguém que revela. Ele não pegou e usou e disse, é mérito meu, eu vou conseguir, eu vou orar e eu vou conseguir. Não, ele disse, existe um Deus que revela todas as coisas. E o Deus foi engrandecido. Né? A oportunidade que Daniel teve de apresentar o Deus que ele servia ao rei Nabucodonosor. Eu quero que você já fique de pé, para que a gente possa estar finalizando. Aleluia. Glória a Deus. E se você for ler toda a história, depois de Daniel, vai contando mais lá na frente, que o rei levanta uma estátua, e que o rei declara que diante daquela situação, daquela estátua, todos naquele lugar tinham que dobrar o joelho. Lá se vai Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais uma vez ele disse, eu não posso dobrar o meu joelho diante de nenhum outro Deus, só do Deus vivo. E por conta disso, eles são lançados na fornalha de fogo. Se você for ler lá do capítulo 3 em diante, vai contando toda essa história. E eu quero lhe dizer, queridos, aquilo, nós sabemos que Deus, ele tem propósito para as nossas vidas. Deus nos dá habilidade. Deus nos quer fazer ser usados por Ele. E, em contrapartida, existe um adversário que quer nos parar. Existe um adversário que quer te prender, que quer te abafar, que quer fazer com que você não avance, que você não seja útil, que você não seja usado. Existem também os adversários. Nós vimos na palavra. Vamos ver nas histórias, inclusive na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que aqueles que conviviam com ele ficavam procurando alguma falha em Daniel
procurar falha nesses homens de Deus, que eram tementes ao Senhor, para poder pará-lo, para poder apresentar diante do rei, porque eles eram bem vistos diante do rei, né? Mas os que conviviam com ele queriam ver falha neles. E eu vou dizer, esses são os levantes. Mas se há no seu coração o desejo, a intenção de ser usado, de ser um canal por Deus, de usar das habilidades que Ele te deu, até os levantes serão instrumentos para que o Senhor te use. Até os levantes será instrumento para que Deus te use. Sadraque e Mesaque também foram livrados do fogo. Aquilo que o diabo levantou para tentar impedir que eles avançassem, foi usado para libertá-los. Eles foram libertos. E eu quero te dizer que existem situações, e não vai deixar de haver essas situações que tentem nos parar. Mas quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos, né, a intenção. Estávamos lendo lá do talento, né, e aquele servo recebeu. Qual foi a situação que impediu? O medo. Ele disse, olha, eu tenho medo. Tu és o Senhor assim, assim. Então existem coisas, existem situações que tentam paralisar, nos paralisar. Mas lembre-se, esse ano de 2021, nada vai me parar, nada vai te parar. Nada vai me parar, nada vai te parar. Por quê? Porque temos um propósito. Temos um propósito. Temos um foco. Temos um alvo. Qual? Sermos usados por Deus. Sermos instrumentos de Deus nessa terra. E nós precisamos estar ligados. Nada vai me impedir. Nada vai me impedir. Ah, tem uma situação ruim. Serei usada por Deus nessa situação. Para orar, para repreender, para desfazer as obras de Satanás. Nós somos levantados para isso, queridos. Nós só precisamos estar ligados. Ligados. E usar daquilo que Deus tem te dado. Colocar em prática aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Que possamos nos despertar, que possamos estar atentos, que possamos ser diligentes naquilo que temos recebido, ligados, sabe, a todo tempo. Para quê? Para sermos usados no reino. Para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua, através da minha e da sua vida. Amém? Pai, nós queremos te render graças nessa noite. Queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Cremos no seu agir. Declaramos em nome de Jesus, vivenciando experiências poderosas. O Senhor levantando homens e mulheres que têm o espírito de ousadia, de intrepidez, para fazer a tua obra, para te servir, para ser um instrumento vivo do Senhor, para alcançar outros, para atrair outros para o Senhor. Eu quero te louvar nessa noite e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrados. Que vocês possam ir na paz do Senhor. Tenham uma semana abençoada. Seja usado por Deus nessa semana em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.